Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, quinta-feira, dia 7 de agosto de 2025, 18ª semana do Tempo Comum, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano C. Leitura do livro dos Números, capítulo 20, versículos de 1 a 13. Naquele dia, toda a comunidade dos filhos de Israel chegou ao deserto de Siquém, primeiro mês, e o povo permaneceu em Cádiz. Ali morreu Maria, e ali mesma foi sepultada. Como não havia água para o povo, este juntou-se contra Moisés e Arão, levando em motim, disseram: antes tivéssemos morrido quando morreram os nossos irmãos diante do Senhor, para que trouxestes a comunidade do Senhor a este deserto, a fim de que morremos nós, os nossos animais, porque nos fizeste sair do Egito e nos trouxestes a este lugar detestável, em que não se pode semear, e que não produz figueiras, e nem vinhas, e nem ramacéis, e além disso, não tem água para beber. Deixando a comunidade, Moisés e Arão foram até a entrada da tenda da reunião, prostraram-se na face por terra, e a glória do Senhor apareceu sobre eles. E o Senhor falou então a Moisés, dizendo: toma a tua vara, reúne o povo, tu e teu irmão Arão. Na presença deles, ordenei a pedra e elas dará água. Quando fizeres sair a água da pedra, dai de beber às comunidades e aos seus animais. Moisés tomou então a vara que estava diante do Senhor, como lhe fora ordenado. Depois Moisés e Arão reuniram a assembleia diante do rochedo, e Moisés lhe disse: ouve, rebeldes, podem acaso fazer sair água desta pedra para vós? Levantando a mão, Moisés feriu 2 vezes a rocha com a vara. Jorrou a água em abundância, de modo que o povo e os animais puderam beber. Então o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não acrediteis em mim, para manifestar a minha santidade aos olhos dos filhos de Israel, não introduzei este povo na terra que lhe vou dar. Estas são as águas de Meriba, aonde os filhos de Israel disputam contra o Senhor, e ele lhe manifestou a sua santidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 94, versículos de 1 a 2, versículos de 6 a 7, versículos de 8 a 9. Oxalá ouvistes hoje a sua voz, e não fecheis os corações em Meriba. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva, e ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria celebremos. Oxalá ouvistes hoje a sua voz e não fecheis os corações como em Meriba. Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra e ajoelhemos antes Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, o nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz a sua mão. Oxalá ouvistes hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Oxalá ouvistes hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto, aquele dia em que outrora os vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Oxalá ouvistes hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Aleluia, aleluia. Tu és Pedro, sobre essa pedra eu irei construir a minha igreja, e as portas do inferno não irão
derrotá-las. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 23. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que estás no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que deveria ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciões, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permitirá tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas humanas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje a liturgia da palavra que somos convidados a refletir sobre a importância e da obediência de Deus. Na primeira leitura, tirada do livro dos Números, vemos como o povo de Israel, em meio às dificuldades e falta de água, se rebelou contra Moisés e Arão. Eles questionavam a presença de Deus em suas vidas e demonstrando falta de confiança e gratidão. Moisés então intercede diante de Deus por suas desobediências e não é permitido entrar na terra prometida. Isso nos alerta sobre a importância de confiar plenamente em Deus e seguir as suas orientações mesmo nos momentos de provação. No Salmo responsorial segue a mesma leitura do número dos números. Oxalá ouvistes hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto, aquele dia que outrora os vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Já no Evangelho narrado segundo São Mateus, Jesus questiona os seus discípulos sobre quem eles dizem que ele é. Pedro, inspirado pelo poder do Espírito Santo, confessa que Jesus é o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus então confirma a fé de Pedro e lhe dá a missão de ser a pedra fundamental da igreja. No entanto, logo em sequência, vemos Pedro repreendendo Jesus ao ouvir sobre a sua paixão, morte e ressurreição. Jesus, por sua vez, repreende Pedro, mostrando que a vontade de Deus muitas vezes foge da compreensão humana. Assim somos chamados a refletir sobre a importância da fé, a obediência e da confiança em Deus. Mesmo quando as circunstâncias parecem adversas, devemos estar dispostos a seguir a vontade de Deus em nossas vidas, mesmo que não compreendemos totalmente os seus planos. Que a liturgia de hoje nos inspire a confiar em Deus em todos os momentos e reconhecer Jesus como o nosso Senhor, Salvador, e seguir firme em nossa fé, sendo verdadeiros testemunha do amor de Deus no mundo, que a Virgem Maria sempre disse sim à vontade de Deus. Interceda
por nós e nos ajude a trilhar o caminho da santidade hoje e sempre. Amém.